Você tem examinado a palavra de Deus todos os dias? Eu tenho meditado na palavra de Deus todos os dias. Josué 1, versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, não se desvia da palavra, que ela esteja nos seus lábios continuamente, que você medite nela de dia e de noite, porque se você fizer isso, você vai se dar bem. E o se dar bem, contextualizando aqui para nós, você vai ser transformado por ela. Só que o que acontece, irmãos? Esse negócio de ler é um problema muito grave no nosso país. Com as pessoas de uma forma geral, em algumas culturas muito menos, mas no nosso país é muito complicado isso. Por quê? Alguns dados sobre a leitura geral. A média de leitura do brasileiro, quem aí dá um chute de quanto é a média de leitura do brasileiro? Chuta aí com os dedos. 10? Por ano. Média de leitura por ano. 10? Não é não, pastor. É menos. 5? Menos do que isso. 2 a 3 livros. O brasileiro lê em média 2 a 3 livros por ano. 2 a 3. Ah, mas eu não sou assim. Tem as exceções. Talvez você já se respondeu, eu não sou assim. Eu leio tantos, todo mês eu estou lendo um novo. Isso é exceção. Mas a média são de 2 a 3 livros. Agora, irmãos, com algumas exceções, a média poderia ser de 30 livros ou mais. Por quê? Uma pessoa comum, ela lê aproximadamente 150 palavras por minuto. Não é aquela leitura dinâmica, é uma leitura comum. São 150 palavras que nós conseguimos ler por minuto. Um livro padrão, ele tem entre 150 e 200 páginas. Então, fazendo uma conta aí, isso dá mais ou menos 40 mil palavras. Essas 40 mil palavras de um livro, fazendo a conta pelo tempo, a gente consegue ler de 1 a 3 livros, pelo menos, por mês. De 2 a 3 por mês. Até mais, se a gente quisesse. Tem gente que lê um livro por semana. Né? Tem gente que é assim. O brasileiro lê muito pouco. Isso se reflete na leitura bíblica? Sim. Se eu perguntar para você, quem aqui na escola, quando tinha aquele livro extra classe, gostava de ler? Quem aqui, levanta a mão, por favor. Quem gostava de ler aquele livro extra classe, geralmente fininho, aquela literatura, diversos temas? Quem aqui gostava de ler? Continua com a mão levantada. Pode botar baixinho, né? Só para eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, 9 pessoas. Pode abaixar. Nós aqui temos múltiplas vezes 9. Você está entendendo? Isso se reflete na palavra, irmãos. Mas eu também conheço casos de pessoas que, por começarem a se dedicar, e eu lembrei de um irmão que eu vi hoje, que está aqui entre nós, que ele começou a amar a leitura, não vou citar o nome dele, né? Não pedi autorização, mas eu me lembrei que ele já conversou isso comigo, ele começou a amar ler livros a partir da leitura bíblica. E hoje ele come livro. Ele pede livro emprestado, ele lê. Ele não só lê, como ele presenteia os irmãos com livros também.
Ele é assim agora. Por quê? Começando a ler a Bíblia, me lembrei de outro irmão também. Vi um outro irmão aqui, me lembrei dele também. Me pedi autorização também, não vou falar, não vou apontar, mas eu me lembrei. Que por começar a meditar na palavra, ele começou a se apaixonar pela leitura. Nós precisamos ser assim. Se, de autoria desconhecida que eu vou citar aqui, se nós lermos um versículo por dia, e isso dá cerca de 10 segundos do dia, nós vamos ter lido a Bíblia toda em 85 anos. Não dá, né, irmãos? Até aí Jesus já voltou, nós já estamos na eternidade há muito tempo. Então não dá. Um capítulo, de repente aos domingos, em torno de 4 minutos por dia. Se você investir 4 minutos do seu dia na leitura da palavra, você vai ter ali lido a Bíblia toda, sabe em quanto tempo? 22 anos. Eu, pessoalmente, também creio que Jesus já voltou antes disso, pessoalmente. Então não dá também. Se nós lermos 3 capítulos cada dia da semana e 5 aos domingos, e aí investindo cerca de 12 a 30 minutos a cada leitura, você terá lido a Bíblia em um ano. Dá para investir, irmãos, de 12 minutos a 20, 30 minutos por dia para ler a Bíblia? Dá. No nosso dia, a gente consegue fazer isso? Dá, irmãos. É plausível fazer isso. Não é nenhum sacrifício. Quanto tempo você fica diante do YouTube assistindo um vídeo, por exemplo? Dá para você ler a palavra. Você não tem desculpa, você não lê porque você não quer, porque você prioriza outras coisas. Nós vamos ver já já. Se lermos 7 capítulos ao dia, 30 minutos, um pouquinho mais, nós teríamos lido a Bíblia em 6 meses, 2 vezes por ano. Se lêssemos 20 capítulos por dia, 1 hora e 20, nós teríamos lido a Bíblia toda em 2 meses, ou seja, 6 vezes por ano. 40 capítulos diariamente, nós teríamos lido, em 2 horas e meia, nós teríamos lido a Bíblia em 1 mês. O pastor Sano compartilhou no grupo de pastores essa semana um relato de um irmão que leu a Bíblia toda 200 vezes, alguns séculos passados, 200 vezes, sendo que algumas delas, a maioria, de joelhos, meditando na palavra. É possível nós lermos a Bíblia. Agora, o que atrapalha a nossa leitura bíblica? E eu estou falando disso aqui, desses dados, abrindo um parêntese do texto bíblico, porque eu considero isso aqui muito importante, irmãos. Você entender isso aqui, para você compreender de que forma você pode melhorar a sua leitura bíblica. Vários irmãos me pedem isso, me perguntam, pastor, como é que eu posso ler a Bíblia? Eu estou querendo te ajudar agora a entender que você pode meditar na palavra. Você e eu podemos. Quais são os maus hábitos que destroem a nossa leitura bíblica? Quais são as maiores queixas que geralmente as pessoas falam? Eu não tenho tempo. Não é que eu só não tenho tempo, mas às vezes eu começo a ler, mas eu desisto do propósito de ler a Bíblia. Eu sou inconstante. Ou então uma terceira coisa, eu não consigo compreender o que está escrito. Eu não consigo absorver o conteúdo. São as 3 maiores queixas que os irmãos têm. Ou eu não tenho tempo, ou eu começo e paro, ou eu não consigo entender. Só que aí, irmãos, quais são as possíveis causas disso aqui? Primeiro, falta de prioridade. Não prioriza a leitura. Tem gente que prioriza assistir a um jornal de manhã cedo, mas você não prioriza a leitura da palavra. Tem gente que prioriza arrumar a casa todas as manhãs, mas não prioriza a leitura da palavra. Tem gente que prioriza fazer exercício físico toda manhã, mas não prioriza a leitura da Bíblia. Não é a sua prioridade. É simples assim. Você não prioriza a Bíblia. Não é a sua prioridade na sua agenda. Quando você encaixa na agenda, pode acontecer uma outra coisa. É usar o fim de agenda. Ou seja, eu faço tudo que é importante, emergente, urgente, e a vida está corrida. Se sobrar algum tempo, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar algum tempo. Só que quando você faz isso, o que acontece? Você está cansado do dia,
a tua mente já está cansada, você não consegue mais. São poucas as pessoas que conseguem de verdade meditar na palavra antes de dormir. Te dá sono, você fica cansado, você não compreende, as letras embaralham. A tua mente já está cansada, o teu corpo está cansado de um dia. Passou muito tempo diante das telas e a luz das telas, ela atrapalha a nossa visão de verdade. Então, você não consegue se concentrar, dá ardência nos olhos, porque você usou o final da sua agenda. Você deixou para depois, no último momento. E o último momento, o resto é a xepa, irmãos. É a xepa da feira. Você não consegue mais se doar, entendeu? Agora, terceiro, desperdício de tempo. Em redes sociais, em mídias. Quantas não são as pessoas que hoje em dia estão inscritas em várias mídias? YouTube, Instagram, assina Google Play, Amazon Prime, se eu não me engano é o nome, Netflix, isso, aquilo, outro. E para você relaxar, você ter um momento de relaxamento, de prazer no seu dia a dia, o que você faz? Você usa 1 hora do seu dia nisso. Mas você não pode investir 15 minutos do seu dia na palavra. Eu estou falando alguma inverdade aqui, irmãos? Estou falando alguma inverdade? Não estou. A gente é assim. E outra, é ler aleatoriamente. Sabe aquilo? Hoje eu vou ler, ver aqui uma lembrança, hoje eu vou meditar no Salmo 23. Aí quando chega amanhã, eu quero meditar um pouco sobre a vida de Jesus. Aí pega os evangelhos, um capítulo lá dos evangelhos. Eu estava querendo ser edificado com uma história que vai encorajar a minha fé. Aí você abre lá Gênesis para meditar sobre Abraão. Você fica fazendo leitura aleatória. E você não consegue ler um livro completo assim de vez. Você lê um pouquinho de cada. E fica uma bagunça só, uma mistura só. E essa leitura aleatória faz com que você não consiga entender o que a Bíblia fala. É por isso que é fundamental você e eu examinarmos toda a palavra, seguindo o plano de leitura. Agora, como ler a Bíblia corretamente? Abra a Bíblia, por favor, Salmo 119. Salmo 119, versículo 9. 9 a 13. A Bíblia explica como ler a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, a partir do versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Uma pausa no versículo, meditando. Como é que você lê a Bíblia? Meditando nela, observando, parando para pensar nela, no texto, investindo tempo. Não é ler. Legal, li 5 capítulos. Não é isso. Você precisa meditar na palavra. Versículo seguinte: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Eu não só meditei, uma pausa, eu não só meditei, mas eu meditei e orei, busquei. Com todo o meu coração te busquei. E como é que nós buscamos a Deus? Em oração. Eu medito e oro. Vocês estão entendendo? Eu medito e oro. Medito e oro. Avançando no texto. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando você esconde para não pecar, o que isso significa? Que você coloca ela em prática. Se você esconde para não pecar, quando surge diante de você a situação do pecado, o que você vai fazer? Você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Isso é que é esconder a palavra no coração para não pecar, é praticar a palavra. Na situação do pecado, eu escondi a palavra, então eu não vou pecar. É você viver a palavra. Nós temos praticado a palavra, nós temos colocado em prática. Por exemplo, quando você sair daqui, se você ainda não leu a Bíblia hoje, você vai chegar em casa, você vai ler lá, vai abrir João para ler, meditar. Se não me engano, capítulos 20 e 21, você vai abrir a Bíblia.
para meditar? Tem que colocar em prática. Você entende? Continua o texto. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Ou seja, Senhor, me ensina a tua palavra. Espírito Santo, me ajuda. Contar com o auxílio do Espírito Santo. Eu não estou entendendo o que está escrito. Meu Deus, eu queria entender, mas por que está escrito isso aqui? Está confuso. Pede ao Espírito Santo, irmãos. Roga ao Espírito Santo para que o Espírito Santo te ensine, ele vai te ensinar. E outro, continuando o texto. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Compartilhe a palavra. Porque quanto mais você compartilha, mais você fixa aquilo. Comenta com a esposa, comenta com o filho, comenta com os pais, comenta com os amigos, aquilo que você leu. Puxa, eu li um texto na palavra hoje que o Senhor falou muito ao meu coração, e compartilhe o texto. Então siga esse passo. Primeiro, medite na palavra, ore, coloque em prática, peça auxílio do Espírito Santo e compartilhe a palavra. Eu quero, para nós encerrarmos, dar algumas dicas práticas para os irmãos. Por quê? Às vezes os irmãos perguntam, que dica prática eu posso ter para que eu leia a Bíblia? Por exemplo, primeiro, 10 dicas rápidas aqui, tem uma meta. Você tem que ter um objetivo. Quando você, eu queria tanto ler a Bíblia, eu nunca li a Bíblia toda, eu nunca li um livro sequer, eu nunca li os evangelhos. Tem uma meta. Que meta é essa? Eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Você entendeu? Coloca uma meta. Uma meta para você seguir. Faça isso, primeira. Segunda, siga o plano de leitura. O plano de leitura ele vai te ajudar a ter um começo, meio e fim. É por isso que o nosso pastor ele criou o plano de leitura em finalzinho de 2017. Ele criou esse plano de leitura. Porque ajuda você a ter um começo, um meio e um fim. Siga um plano. Terceiro, vá para o secreto, irmãos. Tenha um horário e um local específico para meditar na palavra. Faz daquele momento um momento sagrado. É o meu momento de meditação na palavra. Não conseguiu no seu horário habitual? Reserva um horário do dia, mas faça ali. E onde você pode ler? Qualquer lugar, irmão. Você pode ler no quarto, na sala, na tua varanda. Eu só não aconselho você fazer isso no banheiro, amém? Eu sou meio religioso, irmãos. Então, no banheiro, se você puder não ler no banheiro, creio que não convém. Eu estou falando isso porque tem gente que fala, explica, falando, dando dicas. Se você não tem tempo, lê no banheiro, pelo amor de Deus. Se nós, como servos de Deus, só temos tempo de ler a Bíblia no banheiro, na verdade, tem algo muito errado com a gente. Mas, sabe, no lugar que você puder. E que horário? Às vezes pode ser de manhã cedo. Às vezes pode ser no horário do almoço. O horário do almoço é o horário que eu tenho para ler. Almocei meia hora e a meia hora final eu vou orar e meditar na palavra. Amém. Você varia para uma mesa, para um local específico, ou no escritório, uma sala reservada na empresa, no refeitório, um local ali, e você medita. Amém. Mas tenha isso separado. Ore, irmãos. É importante orar. Ore antes da leitura para que você entenda e depois que você acabou a leitura, você possa entender o que você leu, colocar em prática. Quinta dica, faça marcações. Anote na Bíblia, escreva. Não tenha vergonha de anotar. Se você ler a minha Bíblia, vai ver que ela é toda marcada. Marca a Bíblia. Usa canetinha, usa hidrocor, usa lápis de cor, usa lápis, lapiseira, mas marque. Destaca aquilo que você está meditando. Isso vai trazer para você um entendimento daquela experiência. Simplifique a mensagem. Sexta dica. Por quê? Quem aqui já leu a Bíblia e não entendeu nada do que está lendo? Eu, muitas vezes. E aí, o que você precisa fazer? O que essa palavra quer dizer? Essa frase aqui são palavras difíceis. Às vezes tem um português antigo, né? Uma linguagem antiga. Você não entende. Tenta simplificar na tua mente. Se você não conseguiu, lê em outra versão, irmão. Não é pecado você ler a Bíblia na nova versão internacional, na Almeida século 21, em outras versões, na nova versão Almeida atualizada. Não é pecado. Se você está com dificuldade de entender e você não consegue na tua leitura você simplificar o texto, pega outra versão da Bíblia que você entenda.
Não é pecado por isso. Faça isso. Faça e responda perguntas. A Bíblia é um livro histórico, humano. E por ela ser um livro histórico humano, você precisa entender um contexto. Aí você precisa perguntar, por exemplo, nós não falamos aqui do rei Josias? O rei Josias, ele é um rei que começou a reinar com 8 anos de idade, depois de reis perversos. Então você vai começando a entender qual era o contexto dele. Qual foi o contexto dele ter achado a Bíblia? Foi o contexto de, por ele amar ao Senhor, ele mandou reformar o templo físico. Então você precisa entender, fazer perguntas. Quem? Quem que está escrevendo isso? Para quem que ele está escrevendo? O que ele está dizendo? Por que ele está dizendo isso? Quando foi isso? Onde foi isso? Como é que foi isso? Faz perguntas para o texto. Isso vai te ajudar a você crescer no entendimento da palavra. É assim que a gente segue. Só que também, irmãos, é importante identificar a ideia central. Às vezes a gente viaja no texto. Eu, às vezes, viajo muito. Porque o texto está dizendo uma coisa, é isso. Mas aí, eu leio uma palavra, me lembrei de um negócio aqui. Aí eu viajo e, às vezes, eu fujo da ideia central do que o texto está dizendo. Então, compreenda a ideia central. O que o texto está dizendo? Né? O que ela está comunicando? O que o autor quis dizer quando ele escreveu isso? O que ele quis dizer? Entendeu? É importante essa compreensão. E eu vou dar só como exemplo disso. Por exemplo, lembra daquele texto, quando Jesus está confrontando, confrontando a avareza, ensinando a respeito contra a avareza, contra o amor às riquezas, e Jesus, dentro daquilo que ele está falando, sobre o amor ao dinheiro, sobre acumular bens e riquezas, que não devemos fazer isso, Jesus ele fala o seguinte, olha, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Lembra desse texto? Se o teu corpo forem maus, o teu corpo estará em trevas. E se houver trevas no seu corpo, quãs terríveis trevas serão. Só que quando eu já preguei isso algumas vezes, já ensinei e entendia o seguinte. Quando Jesus estava falando isso, Jesus estava falando uma referência a você a olhar com um bom coração ou com um mau coração, a sua motivação do coração. Eu pensava assim, se os meus olhos forem bons, ou seja, se o copo está meio cheio ou meio vazio, se eu olhar o copo que ele está meio cheio, meus olhos forem bons, show de bola. Mas se os meus olhos forem maus, eu olhei que o copo está meio vazio, esse copo está vazio, você está entendendo? Quem aqui entendia assim? Eu acredito que muitos de nós. Só que não era isso que Jesus estava dizendo ali. Jesus ali, ele estava ensinando a respeito de um ditado popular do hebraísmo. Quando ele fala, se os teus olhos forem bons, se você for generoso, é uma coisa. Se seus olhos forem maus, ou seja, se você for avarento, significa que você ama as riquezas, que você é apegado às riquezas e que o teu Deus é mamão. Era isso que Deus estava falando. Jesus é Deus, né? Jesus estava falando. Era exatamente isso. Então, às vezes, a gente precisa tentar entender precisamente o que a palavra está falando. Outra, aplica o significado do texto. Como a Bíblia é um livro eterno, divino, traz para você. Não aplica para o outro. Isso aqui está falando do fulano. Não, traz para a sua vida. Eu preciso trazer para a minha vida também. Personifica o texto. O que essa palavra está falando comigo? Por exemplo, a aula de hoje. O que essa aula está falando comigo? O que eu posso viver dessa aula, por exemplo? Será que a parte que precisamos achar o livro, encontrar a Bíblia, está falando comigo? Será que eu desprezo a palavra e eu nem pego a Bíblia? Eu deixo ela guardada, empoeirada? Talvez seja isso que o Senhor está falando contigo. Ou talvez não. Talvez o Senhor esteja falando com você que por mais que você saiba onde está a sua Bíblia, você traga para cá, leve para casa, você não persevera na leitura bíblica, você não examina a Bíblia. Talvez seja isso que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, ou comigo. Que nós não temos perseverado em ler a palavra de Deus, em conhecer a palavra. Precisamos fazer isso. Ou talvez nós perseveramos, mas fazemos de qualquer jeito e nós não interagimos com a palavra. Então, aplica para você. E em 10º, compartilhe a leitura.
Porque, preste atenção, irmãos, 10% aprendem quando assistem e ouvem, 30% quando observam uma demonstração, 50% quando a gente está discutindo sobre o assunto, 75% quando nós fazemos uma tarefa, mas nós aprendemos 95% das vezes quando nós ensinamos alguém. Os discipuladores que ensinam, as professoras do infantil, os irmãos que pregam na rua, quem prega a palavra ensina aqui, quem é professor secular, você sabe que quando você ensina, você fixa muito melhor aquele conhecimento. Então faça isso em nome de Jesus. Então, revisando aqui, tenha uma meta. Primeira, siga um plano de leitura. Segunda, tenha o seu secreto. Terceira, ore. Quarta, faça marcações. Quinta, simplifique a linguagem. Está difícil de entender? Simplifica. Faça perguntas naquele texto. Sétimo. Oitavo, identifique a ideia central. Nona, aplique o significado do texto, traz para você, para a sua vida. E 10º, compartilhe a leitura.